Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você terminou de ministrar uma palestra e falou: não ficou boa essa palestra. Não gostei, ou o público não estava interessado, ou às vezes você até em uma reunião explanando algo e você viu que não estava interessante. E o pior ainda, numa conversa, quando a pessoa nem te dá ouvido, você já passou por isso. Isso é fato. Acho que todo mundo já passou, como eu. Então, o tema de hoje vai ser os 5 erros de uma oratória. Fique atento, sabe por quê? Porque para você mudar o seu comportamento, você tem que entender quais erros primeiro que não pode acontecer. Então, os 5 erros são: o primeiro, quando você não prepara o tema. O segundo é quando você não sabe para quem falar, qual é o público que eu vou falar. O terceiro é quando você não prepara a sua voz. E o quarto, você também nem liga para a sua postura. E o último é quando você passa do tempo, ou seja, você não organiza o seu tempo para falar. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação, e criei esse canal para você. Sabe para quê? Para aprimorar a sua comunicação, falar bem e de forma saudável. E aí, você quer se transformar no melhor comunicador que você precisa ser? Se sim, siga este canal, ative as notificações e também compartilhe esse conteúdo que você já conhece. Uma pessoa que às vezes não é bom orador porque comete esses 5 erros que eu já falei. Os 5 erros da oratória. E às vezes são até erros mortais, ou seja, você vai para falar algo e aí você não é escutado, não é reconhecido e nem elogiado. Olha que tristeza isso. Então, o primeiro erro da oratória é você não preparar o seu conteúdo. Eu vejo muitos clientes, porque eu trabalho com muitos líderes, que falam: vou para uma reunião. Eu falei: você preparou o tema? Eu vou lá e vou falar. Gente, tem que preparar numa apresentação, organizar isso. Eu vejo muita gente falando e aí, de repente, foge do tema. Por quê? Porque não teve organização de início, meio e fim. A gente tem que ter essa organização clara para o outro entender e também para deixar mais interessante, para conectar com o outro. O segundo erro é aquele que você desconhece o seu público. Você não sabe para quem vai falar. Lembra, é fundamental a gente ter noção para quem vamos falar, para a gente utilizar uma linguagem adequada, um vocabulário adequado. E aí eu vejo pessoas só pensando na sua própria oratória, mas esquecendo que a gente tem que adaptar ao outro, adaptar ao meio que a gente está inserido. Eu vejo muitas palestras desinteressantes porque não há conexão com o palestrante e para quem está ouvindo. Isso até numa conversa. Ontem mesmo recebi um cliente que me falou: Silvia, quando chega 3 pessoas para falar, a terceira pessoa ela não me escuta. Então, o que eu falei, a sua fala não está interessante. Então, sempre pense no outro, adapte a sua comunicação para o outro. E o terceiro erro é não pensar em projetar a sua voz quando você está falando. Tem gente que fala bem assim para dentro, e quando fala para dentro não vira interessante. Ou, às vezes, no mesmo tom, eu vou falar igual um robô no mesmo tom. E aí, você já viu pessoas que falam assim e a gente fica até assim, cochilando na hora da palestra? Então, tenha variação melódica da sua fala, enfatiza aquilo que você quer falar. Fale com melodia para você encantar o seu ouvinte. A pessoa que ministra, ou seja, você como palestrante, você tem a obrigação de tornar a sua fala emocionante, a sua fala que gera ação no outro. Então tem essa variação melódica, ou seja, enfatiza também o que você quer falar. E não aquela voz monótona no mesmo tom, sem ter aquela variação, ou aquela voz agarrada aqui. Você já viu pessoas que falam assim? Agora nós vamos para o quarto erro, a postura comunicativa. Percebo muitas pessoas
chegando para fazer a palestra bem fechado. Bom, se eu já estou com uma postura comunicativa fechada, será que eu quero explanar? Ou seja, será que eu quero passar a mensagem de uma forma adequada? Seja aberto para a sua comunicação. Então, pessoas que às vezes falam e ficam com a mão o tempo todo juntas assim, ou com a mão no bolso, ou as mãos atrás. Preste atenção. A sua comunicação, ela tem que estar congruente com o seu conteúdo e com a sua voz. Assim você vai cativar e vai persuadir mais o seu ouvinte, dar mais atenção no que você está falando, porque gera algo mais verdadeiro. E pensando nessa congruência de comunicação com a sua voz, pense que os seus gestos, eles têm que ser o quê? Alinhados com o que você fala. Às vezes eu vou falar, que dia lindo, ok. Agora eu falo, que dia lindo. Será que o dia realmente está lindo? Então preste atenção na sua congruência do que você está falando com a sua postura comunicativa e com a sua voz, é claro. E o quinto erro? Este é o erro pior que existe numa apresentação. E infelizmente, no início da minha carreira, eu cometi esse erro. Sabe qual é o erro? Você não respeitar o tempo da sua apresentação. Eu falo que isso é contra a ética da oratória. Você tem que respeitar o que você vai falar. Há pouco tempo eu participei de um curso e tinha várias fonoaudiólogas ministrando um tema específico e teve uma fonoaudióloga que prolongou, ela ia falar mais ou menos 20 minutos e ela foi falando 30 minutos, 40 minutos e a outra profissional que ia falar depois dela falou com ela, agora eu tenho que entrar. A pessoa que estava moderando também relatou isso, ela falou, não, só alguns minutinhos, só alguns minutinhos. Resultado, ela nunca mais foi chamada para dar aula nesse congresso. Então preste atenção no tempo, na duração do tempo. Ou seja, se são 20 minutos, prepare para falar 20 minutos. Se são 15, 15 minutos. E não mais que isso. Silvia, e se a duração for 20 minutos e você falar somente 10 minutos? Isso também não é legal. Por quê? Porque a pessoa acaba ficando frustrada que vai te ouvir. Poxa, vou ver a Silvia falando e ela falou apenas 15, 10 minutos. Então seja objetiva, prática, mas principalmente respeite o seu tempo. Porque você vai respeitar principalmente o que você vai falar e principalmente o outro que está ali para te escutar. Além disso, os colegas que estão participando daquela mesa, ou daquela reunião, daquela conversa. Não precisa parecer tanto, porque você precisa ser firme em suas colocações e, além disso, passar o que? Seriedade, segurança para cativar e não ficar enrolando com as suas palavras. Então, respeite o tempo, a duração em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos que você for ministrar, falar ou dar uma palestra. Finalizando então, esse foi o conteúdo desse vídeo, é um conteúdo que eu passo para todos os meus clientes, porque neste canal eu realmente te ajudo a melhorar sua comunicação com todo o conhecimento que eu tenho. Mas há pessoas com algumas dúvidas, então vou deixar o meu contato aqui para esclarecer essas dúvidas e também para vocês colocarem temas para eu falar mais e mais nesse canal. Muito obrigada por essa audiência e até o próximo vídeo.